O Avisa Logo está no município de Cairu, a cidade sede do arquipélago que envolve Morro de São Paulo, Garapuá, Boipeba e diversos outros distritos. Eu estou aqui na frente da Prefeitura Municipal de Cairu e vamos conversar agora com o prefeito Ildécio Meirelles a respeito das mudanças e do decreto que gerou aquela polêmica na Rua da Fonte Grande e Rua Lagoa e também sobre a Tupa e outros assuntos que a gente vai abordar neste segundo dia do ano. O Avisa Logo já está em movimento e paramos aqui na sede para esclarecer diretamente com o prefeito Ildécio Meirelles o que realmente foi dito e foi escrito no decreto. O comércio de Morro de São Paulo foi fechado? Foi proibido funcionar? Isso é fato ou é boato? Até onde isso é verdade? E a questão da tarifa, a Tupa, que aumentou para 70, deve aumentar para 90 e Boipeba também deve receber uma nova tarifa no metade deste ano. Então, o Avisa Logo está aqui em Cairu, a cidade sede do arquipélago, e vamos lá conversar com o prefeito Ildécio Meirelles. Ildécio, muito obrigado mais uma vez por receber a equipe do Avisa Logo, é um prazer falar com você. Queria que você falasse primeiramente dessa questão do comércio de Morro de São Paulo. O comércio de Morro de São Paulo foi fechado a partir das 12 horas até as 6 da manhã. O que está acontecendo? O que o decreto diz exatamente? Bom dia, Ciro. É um prazer muito grande já no primeiro dia útil. Semi-útil, na verdade, é um dia semi-útil aqui na Prefeitura, né, para a gente bater esse papo, até para esclarecer a população o que ocorreu. É interessante, tem um termo técnico que vocês da imprensa usam, geralmente o jornalista usa isso para chamar a atenção, e coloca lá a manchete: prefeito decreta fechamento do comércio do Morro de São Paulo. É um pandemônio, isso aí parecia até que a gente estava no período da Covid, eu me lembrei disso. Agora não é isso não, mano. Não é isso, né? Lá no Morro, você conhece a Vila do Morro de São Paulo, tem ruas estreitas, tem um comércio ativo, intenso, a circulação de pessoas com muita intensidade também, principalmente nesses períodos de alto fluxo de turistas. E lá na Rua da Fonte Grande e também em direção à Lagoa, que é um dos locais das ruas mais estreitas do morro, tem também um comércio ativo à noite. Só que isso cresceu de uma forma desordenada e esse movimento ultrapassa das 2 da manhã. E ao longo desses últimos 2 anos, a gente vem recebendo muitas queixas. Ali é uma área densa do ponto de vista populacional, moram muitas pessoas de idade, e a gente vem recebendo muita queixa, né, de zoada, de confusão, etc., que as pessoas não dormem. E a gente vem também, ao mesmo tempo, conversando com os comerciantes, conversando com as pessoas que costumam passar ali até o seu momento de lazer, a gente entende. E nunca surtiu efeito, de modo que a gente conseguisse encontrar um meio termo para atender os dois lados. O nosso papel principal aqui é esse, né? Você tem que atender os interesses da coletividade. De modo que foi preciso a gente tomar uma decisão tanto quanto radical, estabelecendo o fechamento do comércio daquela área apenas entre as 0 hora e as 6 da manhã. Então não é o comércio de Morro de São Paulo. Não, em hipótese nenhuma, ninguém um determinado horário da Rua da Fonte Grande. Ninguém é louco, principalmente no período de Réveillon, porque aí eu chamei a atenção do nosso pessoal que de fato o período não foi o mais adequado. Sim. Período de intensa movimentação e etc. De modo que nós, ao perceber esse problema, recuamos, não tem nenhum problema nisso, suspendemos os efeitos do decreto para rediscutir. Nós vamos tomar medidas, principalmente no que é público. A rua é pública e a gente não pode deixar que as pessoas normais, as pessoas que circulam ali, que voltam do seu trabalho ou que vão para o seu trabalho, ou uma ambulância, por exemplo, que nós temos lá no morro, uma ambulância, embora um veículo pequeno, mas tem dificuldade de passar. Então, o que é público é do público. E aí nós vamos tomar determinadas medidas, já começamos inclusive, de modo que a gente não afete o comércio. Não é nosso interesse fechar comércio de ninguém, ao contrário. A gente quer incentivar para a economia crescer, para criar emprego e tudo mais. Porém, tem que ter ordem, porque qualquer convivência coletiva é fundamental se ter a ordem, né? O meu direito acaba quando começa o seu e assim por diante. Então, a nossa preocupação é essa, é encontrar um meio termo
que não prejudique as pessoas que residem ali, precisam descansar, principalmente pessoas idosas, como também os interesses do comerciante e até da população, de um modo geral, que muitas vezes vão para ali no momento de lazer. A gente entende, agora com ordem. Um dos pontos que foi discutido, foi apresentado pelos manifestantes, é que a prefeitura não teve diálogo. A prefeitura simplesmente, o prefeito decretou sem qualquer tipo de diálogo prévio, sem uma tentativa de intermediar isso para a melhor maneira possível. O que você disse que... Isso não é verdade. Não tem como a gente conversar com cada cidadão, né? Uma decisão qualquer, você não tem como conversar com cada cidadão, você percebe qual é o sentimento da população para você fazer suas deduções. Com relação aos comerciantes, sim, o nosso pessoal, nós temos uma estrutura administrativa no Morro de São Paulo, temos um secretário de administração local, né, uma estrutura que atende e que por diversas vezes conversou com essas pessoas e não se conseguia nenhum efeito, nenhum resultado, de modo que atendesse aos interesses de todo mundo. Por isso, que nós tomamos essa medida. Eu não costumo tomar medidas de forma drástica, sem pelo menos ter uma conversa com as pessoas. Por exemplo, para fazer o novo preço da tupa, eu discuti com a comunidade, fui lá no morro, conversamos lá com cerca de 200 pessoas, tinham representantes de todas as classes. Eu gosto de fazer minhas coisas conversadas, mas tem um momento que não tem, a conversa encerra. Exatamente. Então, mas nesses momentos a gente entende, as pessoas ficam agoniadas e tal, e aí às vezes terminam surgindo inverdade, né? Mas nesse momento, a gente está conversando aqui no dia 2 de janeiro, nesse momento há essa proibição, essa determinação, o decreto, ele está suspenso temporariamente. Ele está suspenso... Até quando ele vai ficar suspenso? Ele estaria suspenso até domingo, mas numa reunião que nós fizemos aqui, se eu não me engano, no dia 30 agora, de dezembro, nós entendemos suspender por prazo indeterminado ainda, porém, nesse meio tempo aí, nós vamos buscar outros meios de reordenar o uso daquela área ali. Por exemplo, muitos comerciantes usam mesas em excesso, não tem nem licença para usar mesa. Você vê que a coisa não é como falam, né? Exato. Nem licença para usar a mesa tem. Usam e a gente não diz nada. Então, a gente vai ter que ordenar. Se o sujeito tem 4 mesas, só vai ter 2. Por aí, a iluminação é boa nessa rua. Nós vamos melhorar mais ainda para que as pessoas se sintam mais seguras, transeuntes que passam por ali. Enfim. Então, o problema principal é a falta de organização, o uso excessivo de som e o uso do espaço público de forma desordenada. Esse é o motivo do decreto. O sossego, de um modo geral, né? Quem trabalha, quem é idoso e tal, chega uma hora da noite que precisa descansar. E às vezes até não é nem o som, o equipamento de som. Tem também, mas às vezes não é nem isso. Mas fica uma aglomeração, muita gente conversando alto ali. E como é muito estreito, você deve conhecer lá, isso termina também incomodando. Mas a gente vai encontrar um meio termo aí que atenda todo mundo, né? Mas para a gente pontuar e finalizar esse tópico, eu gostaria de reforçar mais uma vez. Não existe decreto de proibição de funcionamento do comércio em Morro de São Paulo. Isso é loucura. Isso é um exagero da maneira que foi falado. É uma rua específica. Você que é do ramo conhece. Você vê, por exemplo, isso acontecia muito, em vez de quando acontece quando você tinha jornal impresso, principalmente, né? As por exemplo, manchetes. Um policial militar tinha um procedimento inadequado, alguma coisa assim. Aí a PM da Bahia. Exato. Quer dizer, entendeu? Então, isso é uma técnica que é usada para chamar a atenção. Eu não sou louco. Não tem quando fechar o comércio meia-noite do maior destino turístico, um dos maiores do Brasil, o maior da Bahia, que é Morro de São Paulo. Bom, o Avisa Logo está conversando com o prefeito de Cairu e o Décio Meirelles a respeito de assuntos de interesse, principalmente de quem mora em Morro de São Paulo, Boipeba, no arquipélago de Cairu, mas também ao turista que passa por esse local. E é esse tópico que a gente vai falar agora. A TUPA, a taxa de uso ali para entrar em Morro de São Paulo, que foi reajustada no finalzinho do ano passado e deve ser reajustada também no metade do ano. Saiu de 50 para 70 e deve ir para 90 lá na metade do ano.
Eu vou lhe explicar também porque não logo 90, né? Sim. 70 agora, 90 no meio do ano. Essa tupa, Ildécio, como é que o morador, porque a gente pensa, muita gente pensa, o turista vai pagar 90, mas 70 ou 90, como é que o morador, o comerciante, quem mora, quem vive lá e quem depende de Morro de São Paulo para sobreviver, para manter sua família, para organizar e a própria gestão para administrar uma ilha, para retirar lixo, organizar segurança, iluminação, infraestrutura, rede de tratamento, tudo. O morador vê essa taxa, ele vê positivamente ou ele vê negativamente na sua visão? No início, principalmente quando nós elevamos o preço para 50, havia uma certa resistência, vamos dizer assim, dos moradores. Com o passar do tempo, a gente percebe que eles, a cada dia, têm se conscientizado mais da necessidade de se ter essa cobrança. Aqui ao acolá, termina às vezes tendo algum arranhão. Agora, por exemplo, no Réveillon tivemos alguns problemas que eu mandei corrigir. Por exemplo, a pessoa morador do Morro de São Paulo, chega num feriado como agora, e vem um parente, um namorado, um primo, uma coisa e tal, e a turma lá na hora criou algum problema, eu disse, nesses casos não tem sentido cobrar, porque é como se fosse uma extensão da família. A gente sabe também que tem pessoas que querem usar da sabedoria, às vezes vai lá e diz que é namorado e tal, a gente tem que ficar atento a isso. Né? Mas nós não vamos cobrar do primo de alguém que mora no morro, ou do noivo, ou não, enfim. Essa orientação já foi passada, de modo que a tarifa ela é cobrada do turista. Por quê? Qual é o sentido disso? Eu vou fazer aqui uma análise até mais vamos dizer assim, geral. Municípios pequenos que têm limitações orçamentárias, ele não consegue, vamos dizer assim, oferecer a estrutura necessária para receber um fluxo de turistas como nós recebemos agora no Réveillon, por exemplo. Morro de São Paulo completamente cheio, Garapuá, Gamboa, Boipeba, Moreré, até o Galeão, uma turrinha movimento intenso e tal. Não tem estrutura financeira e orçamentária, falando do ponto de vista das suas receitas originárias, que suporte isso. Não tem como. E você vê que há uma tendência, muitos municípios começaram a ir por esse caminho. Eu não vou entrar no mérito dos outros municípios, não me cabe, mas cada um tem suas estou dizendo que quem tem sua dor é que sabe onde geme. E eu acho que é uma tendência, porque não suporta. No nosso caso, ainda é muito pior, porque nós somos um arquipélago. Olha, é como se nós tivéssemos vários réveillões. É um no Morro de São Paulo, é outro na Gamboa, é outro em Boipeba, é outro no Moreré. São vários réveillões dentro de uma estrutura única, estrutura física, de recursos humanos, orçamentária e tudo mais. Então, quando nós decidimos assumir, porque de fato é responsabilidade do município, o tratamento dos resíduos sólidos, nós entendemos que a solução naquele momento, como é até hoje, é retirar o lixo da ilha. Nós estamos acabando com os lixões. E começamos a fazer essa operação, que é uma verdadeira operação de guerra. Quem tiver oportunidade de ver, vai perceber isso. Nós juntamos todos os resíduos sólidos de Garapuá, Gamboa, Zimbo e Morro de São Paulo em um determinado local, que nós vamos construir agora uma unidade de transbordo. Dessa unidade de transbordo, ele desce para um porto na Gamboa, onde vai ser construído um terminal de carga e descarga pelo governo do estado. Dali entra numa balsa que vai para Valença, que chega em outra unidade, é colocada num caminhão que vai para Santo Antônio de Jesus. A mesma coisa de Boipeba. É juntado em Boipeba o lixo de Cova da Onça, Moreré, Boipeba, a balsa vai lá, pega e traz para Valença do mesmo jeito. E aqui em Cairu, uma vez por semana, o caminhão vem pegar. Então, é uma verdadeira operação de guerra e não tem como, no nosso orçamento normal, suportar isso. E essa taxa consegue cobrir 100% do custo? Esse é o problema. Pelo valor que vinha sendo praticado, a gente estava, a receita da Tupa estava sendo deficitária, como foi em 2024 e foi em 2025, em algo da ordem de 6 milhões de reais. Ou seja, eu tinha que buscar 6 milhões de reais no nosso orçamento
normal, original, afetando recursos que podia ser investido em saúde, educação, ação social, infraestrutura, etc., para retirar o lixo das ilhas que é produzido pelo turista. Não tem sentido uma coisa dessa. Eu não estou falando de limpeza urbana, eu estou falando de retirada, de transbordo, eu estou falando de limpar todas essas praias. Eu chegar no Morro de São Paulo, graças a Deus, eu cobro todo dia, procuro saber, Morro Boipeba, como é que foi, limpeza e tal, segurança, que é outro problema que não é nosso diretamente, mas nós temos que contribuir com a segurança pública. Nós tínhamos 35 policiais no município de Cairu nesses dias, e a gente até aproveita para agradecer à Polícia Militar, o comandante aqui da nossa região, que tem nos atendido de forma satisfatória, vamos dizer assim, de modo que as despesas são muito grandes com a atividade turística. E a gente quer cada vez que cresça mais, só que para isso a gente tem que ter estrutura. Eu, por exemplo, percebo que nesse Réveillon, apesar de tudo ter transcorrido até aqui, graças a Deus, dentro da normalidade, mas a gente já está precisando melhorar sobre todos os aspectos. Infraestrutura turística, estrutura de recursos humanos, oferta de mais serviços, por exemplo, a nossa Guarda Municipal, que nós vamos ampliar o quadro e vamos preparar melhor para, inclusive, auxiliar no combate a incêndio. Tem uma demanda, uma necessidade do arquipélago, e Morro de São Paulo já teve alguns incêndios. Inclusive nos nossos campos, aqui nas nossas matas, nesse período, a gente tem muita queimada. Da mesma forma, você constrói, como nós temos construído, infraestrutura para melhorar a acessibilidade também do turista, claro que a comunidade se serve e tem que se servir mesmo, e a gente precisa manter, aí a gente tem que ir buscar do mesmo recurso originário. Então, quando nós fizemos os nossos estudos aqui com relação a qual seria o valor, na própria reunião lá no Morro de São Paulo eu coloquei 2 cenários. Ou a gente cobra 70 para atender ao transbordo, sem trazer prejuízo ao orçamento originário, ou a gente pode avançar, crescer, melhorar os nossos serviços se a gente elevar para 90. Foi unânime quem estava na reunião, 90. Todo mundo preferiu 90. Mas eu, por precaução, eu preciso primeiro começar a oferecer os serviços. Então nós começamos a cobrar 70, nesse período daqui até o meio do ano nós vamos implementar esses novos serviços para a partir daí começar a cobrar 90 no Morro e 50 em Boipeba. Então aqui tudo é feito assim com muito estudo, com muita transparência, sem nenhum problema, de modo que a gente está aqui à disposição de quem quer que seja para vir discutir sobre esse assunto. E como é que você lida com as críticas? Porque você sempre foi tido como um bom gestor, um prefeito de excelência em todas as suas gestões, e nessa não tem sido diferente. Mas nos últimos meses tem crescido algumas críticas. Como é que você lida com as críticas? E as críticas são pontuais, são com relação a esse fechamento, a determinação de horário da Rua da Fonte Grande, alguns com relação à Tupa, que por isso eu te perguntei, como é que o morador vê a Tupa? Você disse que ele vê positivamente, e isso é que importa no momento. Mas tem críticas externas, críticas de turistas que reclamam do valor, que reclamam de uma infraestrutura. Alguns vídeos rodam na internet mostrando que o lixo, da limpeza da rua... Aí eu desafio, Como é que você lida? O Morro de São Paulo, para você ter uma ideia, o Morro de São Paulo parece que tem 3 coletas por dia, 3 coletas de lixo por dia, em lugar nenhum você vê isso. Boipeba agora nesse período tem 2. Então a gente tem cuidado... de uma forma muito, vamos dizer assim, atenta para essa questão de limpeza, porque limpeza num lugar turístico é fundamental. Hoje de manhã, eu estou aqui falando com você com essa certeza, eu liguei para o secretário Eloy lá do Morro, como é que está aí, como é que foi a limpeza, está tudo bem, está funcionando tudo tranquilo e tal e tal. Claro, e é evidente que em qualquer lugar do mundo, você tem aqui um problema aqui, outro ali, e às vezes, por exemplo, tem algum tempo aqui, agora, um pouco menos de um mês, que alguém filmou um lixo lá no Morro de São Paulo, num determinado local que não é normal, e aí neguei um pau em cima da prefeitura. Eu mandei apurar. Descobrimos que é lixo clandestino. O sujeito não quer, por algum interesse lá, eu acho até que não é nem por querer criar problema pra gente, mas para se ver livre, paga um tratorzinho com a carroceria Mambembe para pegar seu lixo, jogar em qualquer lugar. Pronto, nós descobrimos, procuramos
colocar cadeado para que esses tratores não entrem nessa área, porque é a área que passa os carros do lixo, e colocamos câmara para multar. Inclusive, me parece que o dono desse trator foi multado, então não era lixo de prefeitura. Então, mas, é claro, é evidente que na hora que sai... Agora, a crítica não é uma coisa ruim. Quando há crítica, a gente aproveita para corrigir se a gente estiver falhando. E talvez, Ciro, você falou uma coisa interessante, e eu acho normal, natural, sem nenhum problema. Nós procuramos trabalhar muito mesmo, procuramos fazer o melhor, isso ao longo do tempo, como você falou aí, de modo que chega num momento que as pessoas, por saber que a gente resolve, cobra mais. Exato, quanto melhor for, mais cobra mais. E aí qualquer falha que há, porque ninguém é infalível, né? Nós somos seres humanos. Qualquer falha que há, aí se potencializa de uma forma que, mas é natural, normal. Falando agora diretamente para os moradores de Cairu, arquipélago de Cairu, Valença instituiu a cobrança de uma tarifa de uso do terminal de embarque, que no momento, até onde sabe, eu conversei até com o prefeito de Valença, Medrado, Valença não vai cobrar de quem é de Cairu, morador natural de Cairu. Mas isso não está em lei, não está no projeto, assim como também não está no de Morro de São Paulo, de Cairu para quem é de Morro de São Paulo. Você teve algum diálogo com o prefeito? Ele ligou para você com relação ao município de Cairu, que pode ser impactado com isso, principalmente para os terminais de carga e descarga, que é mais R$10 de taxa? Não tive nenhum contato com o prefeito Marco Medrado sobre esse assunto. A gente mantém, de vez em quando, troca alguma ideia, mas sobre esse assunto especificamente, não. A gente sabe, a gente espera, eu tenho absoluta certeza que essa taxa não será cobrada das pessoas de Cairu, como também nós não cobramos lá no Morro de São Paulo, nem vai cobrar em Boipeba, de pessoas da região, principalmente Valença, Exato. Que é da região o maior público que nos visita. Então, eu já esperava que, por isso que o prefeito Márcio Medrado também não permita a cobrança das pessoas de Cairu. É o que eu falei aqui, quem tem sua dor é que geme. Então, os municípios estão ficando sufocados. Então, não adianta haver um crescimento de um lado se não houver do outro. Porque as receitas são limitadas. Você não pode nem fazer você não pode nem contar com receita futura, porque você não sabe o que vai acontecer. Tudo depende da movimentação econômica, tudo depende de uma série de fatores, porque você não tem um controle absoluto. Então, E outra coisa, com essa reforma tributária, quando ela for colocada em prática, a tendência ainda é piorar, porque o principal tributo de um município, sobretudo esses que têm serviços como nós, porque a atividade turística ela tem o segmento econômico maior é o serviço, Exato. Que gera o ISS, que nós vamos perder para o Estado. Então, uma mudança. Vai ser pior ainda o problema, porque a gente vai deixar de ter esse controle. Então, cada município tem que procurar dentro do que é permitido, não é? Exato. Pela lei maior, mas você tem que buscar alternativas, senão ninguém faz mágica. Eu hoje de manhã mesmo, eu recebi uma ligação de um empresário lá de Boipeba, um médio empresário, até um empresário local, nativo, que é uma coisa boa, né? Quando você vê o nativo ele me fazendo assim, alguma crítica e sugestão ao mesmo tempo. E nós estamos, por isso que é bom a crítica, e nós estamos atentos, né? Vamos começar a tomar providências. Por exemplo, Boipeba, com o fluxo que está tendo hoje, se não tiver cuidado, daqui a pouco está igual ao Morro de São Paulo. Você só tem uma entrada e uma saída, um terminal para entrar, um terminal para sair. Nós vamos construir outro terminal lá agora, vamos construir um receptivo adequado, até para implementar a cobrança da turma. Então, é o que eu estou dizendo. A gente chega num limite que você não tem mais como avançar, a não ser que você encontre meios para isso, a não ser que você crie condições para isso. E nesse momento, o nosso propósito é esse, é criar meios para que a gente possa oferecer mais e melhores serviços, não só à nossa comunidade, como também a quem nos visita. Principalmente, a cidade tem que ser bom para quem mora, para poder ser bom para quem chega, né? Com relação ao verão 2026, que começa agora, a gente está conversando hoje, dia 2 de janeiro, o primeiro dia útil, como você disse, semi-útil do ano, e já falando de projetos, de ações, o que é que tem já programado para esse primeiro semestre que você considera importante, de eventos para o verão, para o turista e principalmente para o morador do arquipélago de Cairu? Olha, primeiro,
Ciro, eu quero aproveitar aqui até para mandar uma mensagem, né, para os nossos ouvintes, para a população de Cairu, toda a Bahia, enfim. É uma mensagem de esperança, né, para esse ano de 2026, que está iniciando. E a gente aqui já trabalhando hoje. E a gente espera e vamos trabalhar muito para, como eu falei aqui há pouco, a gente melhorar ainda mais a oferta dos nossos serviços para a nossa população. Principalmente no que diz respeito à educação, saúde, promoção social. Agora, semana que vem, nós já vamos inaugurar uma nova creche lá em São Sebastião. Em fevereiro, talvez no final de fevereiro, já vamos inaugurar uma nova creche lá no Morro de São Paulo, exatamente na Rua da Lagoa, para atender as crianças da Lagoa e da Vila Nossa Senhora da Luz e o entorno. Estamos tocando a obra do nosso complexo educacional lá de Garapuá. Estamos dando início à construção, e aí em convênio com o governo do estado, da nova unidade de saúde avançada do Morro de São Paulo. Então tem muita coisa. Vamos começar a tratar também da nossa infraestrutura. Nós temos uma preocupação muito grande ainda com alguns bairros das nossas comunidades aqui em Cairu. Tem um bairro lá da Nova Brasília, tem o bairro da Tiririca em Boipeba, ainda tem ruas no Zimbo, na própria Vila Nossa Senhora da Luz, a Lagoa lá no Morro de São Paulo. Então ainda temos muito a fazer nesses próximos 3 anos, e a gente quer, agora em 2026, vamos dizer assim, imprimir até uma velocidade maior. Você sabe que quem lida com serviço público, com órgão público, com poder público, você tem as amarras da burocracia, claro, que as coisas não acontecem na medida que, no momento que você deseja. Por exemplo, nós lançamos aqui, você percebe, num momento como o Réveillon, o nosso arquipélago com uma atividade intensa, uma movimentação intensa, mas você chega aqui na cidade de Cairu, ainda é muito parado. Embora na semana que vem já temos uma festa grande. Mas nós elaboramos um programa chamado Revitaliza a Cidade de Cairu, que nós temos trabalhado com isso. Já conseguimos alguns avanços junto ao Ministério da Cultura. Tivemos lá em Brasília ainda no mês de dezembro, que foi uma reunião muito positiva. E a gente espera também esse ano avançar com esse programa Revitaliza a Cidade de Cairu, para que a gente possa ter todo o nosso arquipélago fazendo parte desse contexto, né, dessa atividade turística e econômica, para criar mais emprego, criar renda e etc. Portanto, tem muita coisa para a gente fazer aí pela frente. Com fé em Deus, nós vamos aos poucos conseguindo fazer. Agora no verão, né, acabou apenas o Réveillon. O verão está começando. Exato. E é um período que nós temos muitos eventos. Agora, semana que vem, nós vamos ter a festa de Reis e o encerramento da festa de São Benedito. Esse é um momento muito assim, simbólico para a cidade, e nós queremos fortalecer esse evento para começar a pensar em um turismo religioso aqui para a cidade de Cairu. E aí, na sequência, vem a festa de São Sebastião, em Cova da Onça, vem a festa de Garapuá também na semana seguinte, e depois, mais 2 semanas, vem o Carnaval da Gamboa. Portanto, é um verão extremamente agitado, né? Agitado, e como vai ser mais curto, né? Você tem festa quase que uma semana atrás da outra. E a gente está se preparando aqui, já segunda-feira vamos ter uma reunião para finalizar o planejamento desses eventos, de modo que as coisas possam correr com tranquilidade, sem atropelos, né? Pelo menos naquilo que depender da gente. E Décio, muito obrigado mais uma vez por esse bate-papo, muito obrigado por receber aqui na Prefeitura, no primeiro dia do ano praticamente, e trabalhando, obviamente. Parabéns pelo trabalho que tem feito. Tem um desafio sempre, todos os dias, é um desafio, é um arquipélago, é uma logística sempre complexa, tem muitas coisas para se ajustando ao longo do caminho. Exatamente. E por mais que organize, vai ter sempre coisa para ajustar. E muito obrigado mais uma vez. Ciro, nós que lhe agradecemos aí pela sua boa vontade de estar aqui de manhã cedo já para fazer essa pauta com a gente, muita importância, porque só dessa forma é que a gente consegue esclarecer os fatos de modo que eles cheguem com a verdade para as pessoas. Portanto, muito obrigado, um grande abraço. Obrigado.
Um feliz ano novo para você e toda a sua equipe. Para você também. Um grande abraço. Muito obrigado. Conversei com o prefeito de Cairu, o Décio Meirelles. A gente falou sobre a TUPA, a tarifa de acesso a Morro de São Paulo, e Boipeba, que vai ser implantada também. E conversamos, entre outros assuntos, sobre a questão do decreto que limitou o horário de funcionamento na Rua da Fonte Grande e Rua Lagoa e como isso vai funcionar, quais foram os motivos que levaram a prefeitura a tomar essa decisão. Como o prefeito disse, houve quase 2 anos de diálogo e tentativa de solucionar esse problema, mas chegou o momento que ficou inviável, teve que ser o decreto, que no momento, hoje, dia 2, está suspenso até segunda ordem, mas que não voltará a ser como estava anteriormente, vai ser reorganizado. Um outro ponto que a gente conversou sobre a questão da coleta de lixo, remoção de lixo do arquipélago e os investimentos que estão sendo feitos em programações de festas e eventos para o arquipélago de Cairu. Eu sou Ciro Pimentel, esse é o Avisa Logo, com imagens de Emanuela Menezes para o Avisa Logo. Até mais!